tema relevante com base também em um estudo realizado por cientistas do Centro de Pesquisa e Inovação em Saúde Mental. É um programa chamado Primeiros Laços. O estudo conduzido aqui no Brasil descobriu que o histórico de traumas maternos durante a gestação pode influenciar a regulação do cortisol, conhecido como hormônio do estresse, no período pós-natal, afetando tanto as mães quanto os bebês. E existem outros trabalhos realizados também que mostram que o período de gestação pode resultar numa vida depois, até de adulta, com reflexos para aquele bebê. Sobre esse assunto, o Manhã Bandeirantes convida e conversa aqui nos nossos estúdios com o Manuel Augusto Bissaco, que é terapeuta integrativo. Manuel, muito bom dia, é um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Obrigado por atender nosso convite e conversar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer é todo meu. E poder falar de um assunto pouco conhecido, mas tão relevante para a nossa saúde emocional. E é verdade ou é um mito que aquele período da gestação em que a mãe conversa com o bebê, coloca uma música para o bebê, pode também, de alguma forma, ajudar a moldar aquela criança que está para nascer? Sim, com toda certeza. O bebê dentro do útero, a gente costuma dizer que ele é um ser senciente. Em outras palavras, ele sente, ele reage, ele interage com o meio externo na medida que ele está crescendo lá dentro do útero. Nath Luquezzi, Manuel Augusto Bissaco, terapeuta integrativo, nosso convidado hoje no Manhã Bandeirantes. Então, uma mãe que tem algumas emoções, às vezes até de rejeição, essa mãe passaria essas emoções, esses sentimentos para essa criança durante a gestação e isso poderia acarretar alguns problemas durante a vida dessa criança? Com toda certeza, né? Imagine só a diferença de uma mãe que planeja, que deseja ter um filho, de aquela que descobre e é um susto, né? De repente, uma criança ali. Esse bebê em formação, esse feto em formação, ele recebe essas informações, né, através do cordão umbilical que passam hormônios, mas também através da psique, né? Isso já foi constatado em pesquisas e isso vai influenciar lá na frente. Então é diferente. Alguém que foi celebrado, alguém que foi bem quisto, que foi bem recebido, de alguém que foi uma notícia de um susto, né? Que houve uma rejeição a princípio. Como é que é feito um estudo desse, doutor? Terapeuta integrativo Manuel Augusto Bissaco, que é um especialista nesse assunto. Manuel, a gestação é acompanhada desde perto? Há um estudo feito com a mãe nesse período? Porque é algo extremamente complexo e às vezes subjetivo também, né? Como é que se chega a um resultado desse na prática? Essa é uma excelente pergunta, né? Esse foi uma das grandes barreiras que esse campo chamado de psicologia pré e perinatal enfrentou durante muitas décadas. Porém, hoje nós temos 5 décadas de pesquisas sólidas, né? E com a introdução do ultrassom, a gente começou a mudar a visão sobre como nós enxergávamos aquele período gestacional, que até então era obscuro, a gente não tinha tantos dados assim. Então, com a observação através de ultrassom e depois seguindo, né, através de várias outras pesquisas que também se iniciaram com adultos sendo regredidos a esse período pré-natal, e quando a gente pode incluir, é um período subjetivo, né, é uma interpretação, mas quando você pega milhares e milhares de pessoas que, por exemplo, passaram pela mesma condição. Vamos supor que nasceram com um cordão enrolado no pescoço. E 90% dessas pessoas ou mais, elas trazem uma descrição muito próxima, então algo já começa a ser considerado, né? E houveram muitas outras pesquisas acompanhando mães de filhos pequenos que eles eram regredidos, né, ao momento, por exemplo, do nascimento, crianças de 4 a 9 anos, e mães também, e em momentos separados, e a descrição da mãe sobre o que ela vivenciava e a descrição do bebê batia muito, né? Então, além de muitas outras pesquisas que a gente tem hoje atestando isso. Quando você diz regredido, é por hipnose? Não só por hipnose, né? Hoje a gente conhece muitas outras formas, porque uma vez que a gente conhece como as memórias elas são organizadas dentro desse período,
Então nós podemos reativar, trazer essas lembranças à tona de formas muito diferentes. Hipnose seria um caminho, mas posturas, gestos, toques, nós temos pontos específicos do nosso corpo que, se estimulados dentro de um contexto, esse material começa a vir à tona, como emoções, lembranças. Nath? Mas como diferenciar esse trauma de outros problemas emocionais? Essa é uma boa pergunta também, né? Porque, assim, vamos pensar em algo. Se a gente tem um prédio sendo construído, esse prédio, para o primeiro andar aparecer, primeiro foram feitas as fundações, as bases. Então, o período pré-natal é como se fosse as nossas fundações, fosse as nossas bases. E depois do nascimento, o que é visível é como se fosse esse primeiro andar. Então, quando a gente olha somente para aquilo que é visível, sem considerar o que veio antes, é um problema. Mas a gente também é difícil separar, porque não tem como pegar esse período pré-natal, vamos supor lá, desde concepção até um pós-nascimento e olhar só para uma foto. A gente tem que analisar o filme completo, porque as coisas vão interagindo. Então vamos supor, existiu uma mãe que no início da gestação, por exemplo, pode ter rejeitado aquele bebê, só que em algum momento ela pode ter mudado de ideia e viver depois em função desse bebê. No momento do nascimento, ela amar muito esse bebê. Então, não dá para falar que aquele ato de rejeição vai ser um problema, porque não dá para entender como esse bebê vai absorver depois aquele amor. Então, a gente tem que analisar esse período completo. Então, é muito difícil a gente falar, poxa, é um trauma da infância, é um trauma da gestação. A gente tem que analisar esse contínuo, não uma figura solta, entende? Porque eu acho que fica mais fácil de compreender. Vamos supor que exista um pai que seja violento ao longo da gestação. Esse pai e na infância dessa criança. Será que esse pai só se tornou violento depois que essa criança nasceu? Ou ao longo dessa gestação esse pai também não deu vários indícios, sinais, ele não agrediu verbalmente a mãe, muitas vezes até fisicamente. Então isso também já esteve presente antes, entende? Então é esse contínuo no momento muito crucial e sensível da formação do ser humano, né, que são esses períodos precoces. Nós estamos conversando com o Manuel Augusto Bissaco, terapeuta integrativo especializado no tratamento de traumas de gestação e nascimento, referência nacional em terapia pré e perinatal no Brasil e o pioneiro em abordar a terapia pré e perinatal no país, fundando o Núcleo Terapêutico Sinapse, com divulgação inclusive pelas redes sociais, pelo YouTube, canal com mais de 190 mil inscritos. Chegam muitas histórias de mães que tentam entender mais ou menos essa relação com o filho, ou de pessoas que às vezes a resposta vem numa fase que ela não vai lembrar naturalmente? Sim, exatamente isso, né? A priori nós iniciamos o nosso trabalho com adultos, né? Que já haviam se submetido por algumas disfunções na vida, problemas e comportamentos a diversos tipos de terapia, que não só encontraram a resposta nessa exploração precoce, como a melhora de muitos sintomas, bem como hoje nós acompanhamos muitas gestantes e mães no intuito, né, se o trauma já aconteceu, como a gente pode amenizar e muitas vezes prevenir que esses traumas não aconteçam ao longo da gestação. Pessoas adotadas às vezes carregam muitos dilemas. Nesse caso, a pessoa não conviveu com os pais, então ela não tem essa referência. Você consegue, de alguma maneira, ajudar esse tipo de pessoa também? Sim, exatamente, porque a gente não é dependente da história que os pais contam, porque também é só a perspectiva dos pais. O que nos importa, como eu disse naquele caso da rejeição, como aquele bebê absorveu isso? Será que ficou mais o sentimento de rejeição ou mais de amor? Cada ser é único e absorve isso de uma maneira. Então, o que nos interessa são como esses registros ficaram armazenados dentro de cada pessoa. Então, uma pessoa adotada, ela passou esses 9 meses, ela nasceu, ela tem esses registros dentro dela e nós vamos estimular esses registros a virem à tona independente dessa história biográfica que ela não tem da mãe. Manuel, algumas dessas técnicas são muito criticadas por psicólogos, por comunidade científica, chamadas de pseudociência. Sim. Como é que você entende esse tipo de crítica e que resposta você costuma dar a quem procura você com esse questionamento? Se, por exemplo, programação neurolinguística faz parte também desse trabalho? Não, não faz. A hipnose, sim. Sim. Como é que você entende esse tipo de crítica e esse apontamento de que o seu trabalho é uma pseudociência que não tem base científica? Primeiramente, como eu disse, né, o campo da psicologia pré e perinatal, ele se sustenta por 5 décadas de pesquisas sólidas, né?
Aqui no Brasil isso está engatinhando, mas em países como Canadá, Estados Unidos, Alemanha, o próprio Japão, existem muitas evidências sobre isso hoje. A própria hipnose já não é mais considerada pseudociência, né? Tem muitas pesquisas a respeito. E também existe, muitas vezes, um conflito de interesses, né? Quando a gente fala de seres humanos, nós não temos como excluir o fator subjetividade. Isso é inerente à experiência humana. Então, quando a gente fala somente de evidências científicas, existem diversas evidências. Evidências qualitativas, evidências quantitativas, evidências, né, pesquisas longitudinais, pesquisas empíricas. Então, a gente tem que ver, né, quando alguém está falando que é uma pseudociência, ela está se baseando no quê? Quais são as evidências, então, que ela precisa, né? Porque realmente existem muitas evidências em todos esses campos que as pesquisas podem alcançar. Então, desbloqueando tudo isso, em quanto tempo, mais ou menos, eu sei que muitas das vezes a gente não consegue precisar o tempo, né? Mas qual uma média de tempo que as pessoas levam para poder se acostumar a esse novo normal e a entender essa terapia e levar para a vida? Como que funciona? Como que as pessoas te dão esse feedback também? Isso é realmente muito difícil de mensurar, mas eu posso trazer o meu exemplo, né? Então, eu já era terapeuta, eu já havia me submetido a diversas abordagens terapêuticas, inclusive que lidavam com traumas. Eu sempre ouvi da minha família que o meu nascimento e a minha gestação havia sido muito tranquila. E quando eu fui atender a um curso desse, né, quando isso chegou ao Brasil pela primeira vez em 2013, que foi dado formações sobre a psicologia pré-perinatal, nós, evidentemente, tivemos que atravessar algumas experiências, né? Então eu me lembro, como se fosse hoje, eu fui colocado em uma postura, acreditando que meu nascimento tinha sido muito tranquilo, alguns toques na minha cabeça e, de repente, sentimentos muito profundos, emoções e quase que incontroláveis começaram a acontecer, e o resgate da memória do meu nascimento, e eu vi que a história que eu ouvi que meu nascimento havia sido uma cesárea, mas que foi tranquilo, não foi a perspectiva daquele bebê nascendo. Muitas coisas aconteceram dentro da perspectiva do bebê. E obviamente foi não só o resgate das memórias ali, mas o trabalho executado. Aquilo realmente foi um marco, um divisor de águas na minha vida. Então, um único trabalho nessa ocasião, ele conseguiu mudar assim muitos comportamentos, trazer muito entendimento e uma nova sensação de estar na vida, de me conectar com as pessoas. Mas é claro que nem todo caso a gente vê algo tão profundo acontecendo assim de uma primeira vez. Mas geralmente esse tipo de trabalho, ele traz um impacto muito grande para as pessoas logo de cara, né, a nível de informação e de transformação. Nós conversamos com o Manuel Augusto Bissaco, terapeuta integrativo, especializado no tratamento de traumas de gestação e nascimento, autor também de uma obra, autor do livro Emocionalmente, Aprenda a se relacionar com suas emoções e equilibrar sua vida. E que hoje será convidado também de um certo programa na tela da Band, né, Nath Luquez? Isso mesmo, será nosso convidado às 1h30 da tarde, estará conosco também no Band Mulher. Manuel, quem quiser acompanhar um pouco mais sobre o seu trabalho, como é que te encontra nas redes sociais? Como é que conhece também o lado escritor de Manuel Augusto Bissaco? Ok, você pode me encontrar no Instagram com @Manoel com o Augusto Oficial, tudo junto, e também o nosso canal no YouTube, Manuel Augusto Bissaco. O meu nome você me encontra lá, e o nosso livro Emocionalmente você encontra pela Amazon. Tá aqui o Instagram, quase 68 mil seguidores, faltando um pouquinho para os 68 mil seguidores. Eu fiquei curioso com uma postagem aqui, Manuel. Busca pela alma gêmea ou procura pelo irmão perdido? Nem toda busca por amor é sobre amor romântico. Eita! Conta um pouquinho mais pra gente disso também. Antes de ir embora, não nos deixe com isso, né? Pulga Antes de ir embora, vocês me colocam um assunto tão complexo. Existe algo pouquíssimo conhecido, mas que a gente tem hoje muitas evidências, inclusive tem um nome que se chama Síndrome do Gêmeo Desvanecido ou Evanescente. Muitas gestações não se iniciam de forma singular, mas sim de forma gemelar, né? A própria medicina está comprovando isso, que a quantidade é muito maior do que a gente imaginava. E, inclusive, essas perdas podem se dar
antes mesmo da mãe descobrir que estava grávida. Porém, essas impressões de estar com alguém lá no início e depois ter essa perda pode deixar muitas marcas emocionais e comportamentais na pessoa. É disso que se trata esse post. Uau. E quem quiser conhecer um pouco mais, siga o Manuel nas redes sociais, Manuel Augusto Oficial, esses e outros temas também aqui na página do Instagram, no YouTube e em outros meios de comunicação. Manuel, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, um bom dia, bom trabalho a você e sua equipe. Obrigado, igualmente.